Vamos falar da semiologia das alterações parenquimatosas e serão abordadas essencialmente a sua classificação, o que é que se entende pelo sinal da silhueta radiológico. Seguidamente falaremos das alterações do espaço aéreo, a consolidação pulmonar e a redução do componente aéreo, sendo que esta é efetivamente manifestada ou traduzida por aquilo que se designa pelo colapso pulmonar, e já veremos a importância radiológica de que se reveste, para terminar depois com o aumento do componente aéreo, falando do enfisema, das bolhas e bronquiectasias. Quanto à classificação das opacidades pulmonares, nós podemos classificá-las essencialmente em três grandes grupos, chamadas opacidades em toalha, que correspondem a alterações do espaço aéreo, como a consolidação, o colapso, mas que também podem corresponder à existência da derrame pleural. Portanto, uma opacidade em toalha significa apenas uma opacidade de dimensões mais ou menos consideráveis e que tem essencialmente uma tradução que tanto pode residir, portanto, as alterações tanto podem residir a nível do parênquima pulmonar, como podem, por exemplo, residir a nível do saco pleural. Um segundo tipo de lesões que podemos encontrar, ou de opacidades pulmonares, são as chamadas opacidades nodulares. Estas opacidades caracterizam-se por possuírem contornos bem definidos, isto é, rodeados por parênquima arejado, e, portanto, a base fisiológica ou fisiopatológica, se quiser, para que estes nódulos sejam efetivamente bem definidos, reside essencialmente no facto de serem rodeados por parênquima normal, que tem um gradiente de contraste muito diferente da opacidade nodular, que terá essencialmente uma opacidade, uma densidade interna, nomeadamente com densidade de tecidos moles. O que é que traduz estas opacidades nodulares? Traduz a existência de alterações que residem no interstício do pulmão. Essas alterações podem ir desde tumores pulmonares a nódulos pulmonares que correspondem a pequenos granulomas. Portanto, digamos que há uma grande variedade de possibilidades, uma vasta gama de diagnósticos diferenciais, o que significa, essencialmente, a opacidade nodular é que há, de facto, uma alteração semiológica a nível do interstício, que depois deverá ser, obviamente, enquadrada no contexto clínico que o paciente possuir. Podemos dividir estas opacidades nodulares consoante o seu tamanho, essencialmente utilizando um critério ou valor limiar que rondará 1 cm, em macronodulares, quando ultrapassam 1 cm, e em micronodulares, quando são habitualmente nódulos na ordem dos 3 a 5 mm. É evidente que o conceito ou a explicação para uma grande opacidade nodular será um bocadinho diferente da opacidade micronodular com cerca de 5 mm. Em geral, por exemplo, as metástases pulmonares são vistas já com dimensões consideráveis, dependendo obviamente da técnica, mas em radiologia convencional são visíveis normalmente quando já atingem 1 cm de diâmetro, enquanto pequenos granulomas podem ser visíveis até com dimensões inferiores. Isso também depende, logicamente, da própria estrutura e constituição interna dessa mesma opacidade nodular e se está ou não está, por exemplo, calcificada, o que lhe aumentará a sua densidade base. Finalmente, temos um terceiro tipo de alterações semiológicas pulmonares ou radiológicas que são constituídas pelas imagens reticulares ou lineares, traduzindo também aqui a presença de uma afecção que toca o interstício pulmonar. Portanto, quer as opacidades nodulares, quer as reticulares ou lineares, quer ainda um misto da existência das duas opacidades, o chamado padrão retículo ou micronodular, se quisermos, são, ao fim e ao cabo, tudo isto a tradução de alterações que residem a nível do interstício pulmonar e não a nível, concretamente, do espaço alveolar. Aqui temos, nesta radiografia do tórax, o exemplo típico de uma opacidade que podíamos catalogar como uma opacidade em toalha homogénea. Como vemos, é como se tivéssemos posto, de facto, uma substância ou uma estrutura qualquer que absorvesse localmente a radiação X e, portanto, impedisse a visualização
do pulmão a nível da base pulmonar esquerda. Neste caso trata-se de um derrame pleural. Portanto, como se vê, existem outros sinais semiológicos para além da mera opacidade em toalha que permitem de facto catalogar a lesão ou as alterações ou as opacidades pulmonares em toalha dentro do espaço alveolar ou localizadas no saco pleural. Iremos um pouco mais à frente ver a semiologia de ambas. Já neste caso, podemos observar nesta radiografia que o padrão radiológico é totalmente distinto. Aqui não existe nenhuma opacidade em toalha. O que somos capazes de identificar é a presença de pequenos nódulos pulmonares bilaterais que predominam nos 2/3 superiores de ambos os pulmões, bem definidos, como se vê, porque são rodeados por parênquima arejado normal que lhe permitem individualizar os contornos e, de facto, correspondem, por isso, a uma afecção do interstício pulmonar. Neste caso, tratava-se de uma pneumopatia de exposição profissional por silicose. Finalmente, o terceiro tipo de opacidades que descrevemos corresponde às opacidades lineares ou reticulares. Aqui temos dois exemplos. Na radiografia da esquerda, vemos que há, de facto, imagens lineares que se articulam, digamos assim, ou que se juntam ao polo superior do hilo direito e que, de facto, são como que uma imagem traçada a lápis. Talvez seja fácil comparar o lado direito, na zona afetada, com o pulmão esquerdo, que não mostra, portanto, alterações da sua estrutura habitual, portanto, e do seu retículo normal. Já no exemplo da direita, nós podemos observar o que corresponde a imagens lineares, aqui junto à grelha costal e perpendiculares à grelha costal, tanto na base pulmonar direita, duas pequenas imagens deste tipo, e que correspondem também à existência de anomalias do interstício. É evidente que também aqui não é possível ter um dado semiológico exato, ou seres capaz de descrever exatamente e dizer qual é a natureza das alterações em causa, sem uma boa integração no contexto clínico. Estas pequenas imagens lineares que estamos a ver, se soubermos que o doente é um insuficiente cardíaco, facilmente as podemos atribuir a um paciente com uma insuficiência cardíaca esquerda descompensada. No entanto, se fosse um doente com um contexto de uma neoplasia, com, por exemplo, um tumor da mama, podíamos pensar que se pudesse tratar de vasos, de estruturas vasculares engurgitadas do sistema linfático e então traduzir mais um exemplo, por exemplo, ou estar mais em relação com uma linfangite carcinomatosa. Portanto, quero realçar com isto que estas opacidades, aliás todas de uma forma genérica, contribuem para um raciocínio global acerca da natureza das opacidades em causa, as quais depois carecem, obviamente, da sua integração no correto contexto clínico.